Muito bom dia, querido ouvinte do programa Talentando. Seja bem-vindo a esse momento nosso de reflexão, que se inicia sempre com a gratidão a Deus pela vida, por essa oportunidade linda, que eu lembro sempre como uma poesia, como um canto da alegria de viver, por nós termos essa oportunidade maravilhosa de ressarcir os males do passado e de, ao mesmo tempo, plantar novas sementes. Seja bem-vindo a esse momento de canto de si mesmo, esse canto interior de esperança, de um dia de produtividade. Nós invocamos nesse instante os sentimentos mais profundos de gratidão a Deus por essa experiência e espalhamos no ar, espargimos nossa alegria, nosso sentimento de satisfação por estarmos vivos, caminhando, conquanto com dificuldades, mas de pé. Como dizia Chico Xavier, sei que sou um verme me arrastando, mas para frente. É assim que queremos nos ver, caminhando para frente, deixando para trás as tristezas, deixando para trás tudo aquilo que nada agrega à nossa vida, a não ser mais desafios desnecessários. Porque quando alimentamos mágoas, que são as más águas pelo corpo, quando fazemos fluir essas coisas ruins dentro de nós, dificultamos por vontade própria a nossa caminhada. Portanto, ao percebermos a beleza da flor, ao percebermos a beleza da natureza, ao sentirmos a brisa, ao olharmos para o céu tão lindo, ou ao tocarmos uma flor, ao abraçarmos alguém que amamos, esse sentimento de gratidão aflora. Aflora porque é natural. Está na lei natural da vida, a lei da conservação, uma das leis morais, as 10 leis morais que constam em O Livro dos Espíritos. E eles nos deram ali, através da compilação de Kardec, o manual mais sério da vida, que nos permite a regeneração constante em prol do nosso melhoramento. Muito bem-vindo, querido ouvinte do programa Talentando. Tenha um excelente dia. Quero hoje comentar com você algo interessante em clima de Copa que todos estamos, assistindo os Jogos do Brasil, assistindo aqueles que podem a outros jogos. Quem ama o esporte, o futebol, consegue dedicar-se um pouco mais nesse momento aí, quem tem um espaço na sua agenda para assistir esses jogos, e conseguimos extrair algumas lições desse momento importante em que uma Copa do Mundo une a todos, com o objetivo de levar, inclusive, principalmente, eu diria, a mensagem do esporte, a mensagem da união dos povos, a mensagem de que somos todos irmãos e, conquanto concorrendo numa Copa do Mundo, temos a oportunidade de ver gestos maravilhosos de irmandade, de fraternidade, de consideração ao próximo, de respeito, nações muito mais voltadas, eu diria, ao respeito humano e não à lei de Gerson como nós, nos dando demonstrações de educação, principalmente. Então conseguimos extrair desse momento algumas coisas preciosas para a nossa educação, para a nossa reeducação, porque é a partir de atos, de atitudes pequeninas que formamos comportamento. Muita gente nos pergunta como mudar o comportamento, e é claro que, baseado na doutrina espírita, na reforma íntima, no conceito da lei de ação e reação, nós sabemos que é mudando uma atitude, outra atitude, ou seja, mudando um conjunto de atitudes que mudamos o comportamento. Ninguém começa mudando o comportamento para mudar a atitude, é o contrário. Muda-se a atitude, muda-se outra atitude para mudarmos o comportamento, o todo. É passo a passo, é devagar, é difícil, sim, abdicarmos de certas coisas, abrirmos mão de outras, nos desapegarmos de outras ainda,
nesse processo de reforma íntima, de consciência, de autoconhecimento, sabemos o quão árduo é esse processo de voltar os olhos para dentro de si mesmo, não para o umbigo, mas para dentro, em termos de consciência, voltar os olhos para o seu interior mais profundo, nesse mergulho que muitos não gostam de dar, zombam do assunto autoconhecimento, não prestam atenção nos mecanismos necessários para que se repare todos os dias as atitudes nocivas que tem. Enfim, o processo de autoconhecimento é algo bastante desafiador. E diariamente vemos comportamentos de pessoas que pouca atenção dão ao assunto e pessoas que deveriam de dar muita atenção porque são empresários, porque são formadores de opinião, porque cada palavra que brota de um ser humano desse, muitos prestam atenção e ele vai se deixando levar pela vaidade, esquecendo-se de que é observado por todos à sua volta e mal sabe as sementes que planta no coração daqueles que precisam de uma demonstração de humildade para lançar dentro de si mesmo a centelha da mudança. Enfim, nós sabemos o quão sério é o processo de autoconhecimento. E certa vez, num evento de o lançamento de um livro de um amigo de mesma editora, colega, escritor, tive a alegria e surpresa de ser apresentado pelo nosso editor a um rapaz chamado Ricardo Magalhães, grande escritor, conferencista e um excelente amigo hoje. Naquele momento, quando o editor disse: Ricardinho, muito intimamente, aqui temos Miguel Formiga, o filho de Euríclides Formiga, você não o conhece, deixe-me apresentá-lo. Ricardo demonstrou muita alegria quando me abraçou e uma certa surpresa, e ali foi pedido a ele, pelo editor, que fizesse a capa daquele meu novo livro, que fizesse a editoração do conteúdo, inclusive, ao que ele aceitou de imediato, e para mim foi uma grande alegria. Iniciamos esse convívio com a elaboração desse livro, que seria lançado muito em breve, e nossa amizade nos permitiu discorrer sobre um assunto interessante que nos permitiu, inclusive, lançarmos juntos um outro livro na sequência, cujo assunto hoje quero abordar aqui com você, ouvinte do programa Talentando. E foi justamente esse clima de Copa do Mundo que me fez lembrar do conteúdo dessa obra de Vinícius Guarnieri e Ricardo Magalhães. O caro ouvinte sabe que utilizo o nome Vinícius Guarnieri para os livros no campo do desenvolvimento humano, no campo corporativo nas empresas, e na doutrina espírita utilizo Miguel Formiga. E é muito simples, eu já falei algumas vezes, repito aqui hoje: Miguel Vinícius Guarnieri de Almeida Ferreira é o meu nome, e filho de Euríclides Formiga, um médium do qual tive a alegria de escrever também a sua biografia, a sua história de resistência e de transformação, ou seja, o poeta que se transformou, o boêmio que se transformou em grande médium ao lado de Francisco Cândido Xavier. Muito bem, naquele momento essa alegria por Ricardo conhecer a nossa história, a história do Formiga, a história da nossa família, dessa conversão de um Formiga na sua estrada de Damasco, guardadas as devidas proporções, evidentemente, tivemos então uma experiência de escrever essa obra juntos. E foi utilizada em muitas empresas, em muitos treinamentos, durante muitos anos. Agora faço a revisão desse material para lançá-lo novamente, mas tive a oportunidade de aplicar esse conceito em muitas empresas e é o que eu quero trazer aqui hoje para você meditar a respeito. Imagine um semáforo. Sim, um semáforo, uma bola vermelha, uma amarela e a verde que você conhece. O pare, o atenção e o siga no verde. Muito bem, vamos falar dessa bola verde do semáforo que nós batizamos nessa obra de estado consciencial do sucesso. O que significa? O estado consciencial do sucesso é um estado de consciência do sucesso, um estado de equilíbrio seu, aquele momento em que
as conquistas da vida, sejam no campo emocional, no campo afetivo, sejam no campo profissional, educacional, não importa, somos um tripé, emocional, espiritual e profissional. Muito bem, em qualquer um dos três campos, uma vitória nos traz muita alegria. E quando o ser humano consegue reunir conquistas, vitórias nos três campos, está com esse tripé muito sólido, muito firme no campo espiritual da vida, no campo profissional, no campo emocional, tudo acontece de acordo para que ele se sinta bem. Esse é um equilíbrio. Pode ser de um jardineiro feliz, como eu digo, tem um grande amigo do Perseverança chamado Paulo Pio, cujo pai é um jardineiro excepcional e absolutamente feliz com a profissão, com as suas conquistas, criou seus filhos e continua jardineiro. Nunca almejou mais do que ser um simples jardineiro. E nesse papel maravilhoso que tem no mundo de semear flores e plantas diversas no coração das pessoas em suas casas, ou seja, embelezando o planeta, esse homem simples atingiu um estado de felicidade ímpar, diria, que muita gente não conseguiu. Muito bem, o estado consciencial do sucesso é esse estado de realização, esse estado psicológico momentâneo de muita satisfação. A bola amarela que você conhece do semáforo, vamos fazer aqui a metáfora, seria o estado eufórico do sucesso. O que é esse estado eufórico? Você tem muitas alegrias quando consegue alguma coisa, quando conquista, brota essa satisfação imensa quando um relacionamento afetivo acontece como você gostaria, com aquela pessoa especial. Essa alegria aflora quando você conquista algo no campo profissional, uma promoção, uma finalização de um curso que lhe dá uma outra posição melhor do que a que tinha, e aí vem aquela alegria muito grande de conquista. Muito bem, alegria é algo excepcional na vida, porém euforia é perigoso. E há quem se permita adentrar o estado de euforia, passar da alegria para a euforia e, num certo descontrole, tornar-se muito vulnerável. Podemos dar um exemplo aqui, para ficar mais clara a ideia. Lembre-se do Mike Tyson, quando estava no auge de sua carreira, o melhor lutador de boxe do mundo. Ele tinha tanta alegria em conquistar seus títulos e, de repente, passou da alegria para o delicado estado de euforia, achando que nada mais lhe tiraria daquela posição. E essa arrogância é tão grande, característica desse estado de euforia, que quando ele começa a perder, entra em outro estado, que é a bola vermelha do semáforo. Metaforicamente aqui, é a bola vermelha que diz estado de queda do sucesso. Ou seja, passou da euforia para o estado de queda, percebe que não é tudo aquilo, descobre que é um ser humano falível como outro qualquer, e aquela alegria da conquista anterior, que passou a ser euforia, vulnerabilidade, descontrole, descuido, de repente ele adentra o estado de queda do sucesso e entra em depressão, tristeza, apatia, raiva, sentimentos que não são bons porque não sabe conviver com a perda, não sabe conviver com um estado que não é de conquista. E vindo de um estado eufórico, obviamente pelas conquistas tão valiosas, de repente se defronta com essa dificuldade de sair do quarto escuro, que eu digo, da depressão, da tristeza, para encarar as pessoas, para encarar o mundo inteiro e reconhecer-se limitado, como todo ser humano. Muito bem, eu digo sobre os 3 estados e você reflete. Será que estou no estado consciencial do sucesso? Será que nesse momento, pelas conquistas atingidas, eu me sinto um pouco eufórico? Ou será que estou no estado de queda do sucesso, como alguns times de futebol que saíram da Copa e achando-se fracos, achando-se todos os jogadores se colocando numa condição de autoestima baixa e que nada resolve também? Não é questão de humildade, aí é questão de uma queda exacerbada. Simplesmente por uma perda de um jogo, eu perco toda a confiança, toda a segurança, toda a credibilidade que tenho em mim.
e esse risco é muito grande. Em que estado você se encontra, meu querido ouvinte? Eu não sei. O que sei para dizer agora é uma notícia boa. Se você se encontra no estado consciencial do sucesso, ótimo. Espero que permaneça nele por toda a sua existência na Terra. Mas se você está no estado eufórico e se detectou agora com essa mensagem nossa, saiba que de um estado para o outro é possível passar com muita facilidade. Então é preferível que você, no estado eufórico, crie a consciência, o mecanismo, preste atenção em tudo que deve fazer para retornar ao estado consciencial do sucesso, em vez de ir para o estado de queda. Ou seja, nós transitamos pelos estados em nosso dia a dia, pelo estado consciencial do sucesso, pelo estado eufórico, pelo estado de queda. Quer ver um exemplo? Se a sua situação financeira hoje é tranquila, eu não digo que você esteja rico, eu estou falando tranquila, você tem suas dívidas pagas, a sua situação está em acordo com tudo que você imaginou, de repente você recebe uma herança, uma grana legal e passa a ficar eufórico com a possibilidade de comprar tanta coisa que você imaginava ou nem imaginava. E se perde nesse descontrole, pensando na herança que está a caminho, planejando tudo que você vai comprar, ou de repente com aquele bilhete que está quase ganho e você tem certeza que vai ganhar. Imagina tanta coisa e de repente a herança não acontece, um dispositivo na lei de repente desvia aquele dinheiro de você, ou o bilhete que você tinha certeza de ter nas mãos que era ganho, não é ganho. E você, que estava no estado consciencial do sucesso anteriormente, passou por a euforia, pensou em tanta coisa e de repente vai para o estado de queda. É simples, isso acontece na vida de todo mundo. Ou você de repente está no estado consciencial do sucesso, com a vida equilibrada, como eu disse, e um gerente de banco liga para o seu telefone celular e diz: olha, você hoje, por essa conta que caiu aqui em débito automático, você ficou R$3.000 negativos e tem de cobrir hoje essa conta. Não posso segurar mais, senão você vai ter complicações. E aquele estado natural em que estava, de consciência do sucesso, de repente você pula para o estado de queda do sucesso, sem passar pelo estado de euforia. Ou seja, transitamos por ele. O que eu quero com essa mensagem hoje é dizer a você o seguinte: é possível permanecer no estado consciencial do sucesso. É possível você não se deixar levar pela euforia, que é uma alegria exacerbada que te deixa vulnerável, um estado de alegria que não é alegria, mas sim euforia. É possível você não entrar no estado de queda por conta de uma notícia ruim. E aí você me diz: mas como que eu permaneço no estado consciencial do sucesso? E aqui eu trago a mensagem para o espírita que escuta esse nosso programa de hoje. Você que se diz espírita, que procurou o espiritismo, ou você que chegou agora e passou a conhecer essa doutrina de luz, eu digo a você que o orai e vigiai é a recomendação mais séria que o Cristo nos deu para que permaneçamos no estado consciencial do sucesso, para que permaneçamos em equilíbrio com a vida, para que não nos deixemos levar por essas ameaças que estão vestidas de oportunidades, para que nós consigamos manter o equilíbrio tempo integral. E para isto, todas as recomendações de Jesus são válidas. Nós abraçamos a doutrina espírita codificada por Kardec para a evolução de nosso espírito, para conhecer cada um de nós a possibilidade de nos transformarmos, para que nós saibamos que a evolução depende de consciência, depende de desejo sério, depende de vontade de mudança e depende de respeitarmos. A lei do amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, não fazer ao próximo aquilo que não queiramos seja feito para nós. O nosso comportamento no estado consciencial do sucesso é que nos leva a ser, sim, instrumentos do bem, do respeito, da alegria, da fraternidade,
da caridade, da compreensão, em vez de nos deixarmos no estado de euforia, que é o estado de vulnerabilidade, de desrespeito, de arrogância, de falta de observação de si mesmo, muito menos no estado de queda do sucesso, que é um estado de apatia, de tristeza, de depressão, de raiva, sentimentos ruins por ter perdido oportunidades ou por ter constatado que somos iguais uns aos outros e que não valia a pena essa arrogância toda. Meu querido ouvinte do programa Talentando e da Rede Boa Nova de Rádio, estejamos juntos pensando na preciosidade que é conhecermos a doutrina espírita, abrirmos o coração para as mudanças necessárias, prestarmos atenção nas nossas atitudes que vão gerar um comportamento diferente, para que o observador que se detém em nossas atitudes tenha a surpresa de nos perceber no estado consciencial do sucesso, tempo integral, a fim de que a nossa vida seja uma vida útil e que as nossas sementes sejam as melhores possíveis no coração de todos. Esteja conosco, fique aí na Rede Boa Nova de Rádio e que seu dia seja muito produtivo, utilizando os seus magníficos talentos para uma vida de alegria, de estado consciencial de sucesso e de produtividade crescente. Muito obrigado e até a próxima.